Massa, fecha a porta aí, tá um calor danado e o ventilador quebrou, é uma delícia. Muito bem, Leonardo Suzuki do Análise Verdão está conosco. Deixa o like, se inscreva no canal, porque esse menino é jornalista, ele é analista de desempenho, e eu pergunto, se ele não conhece o futebol dinamarquês, ninguém mais conhece, como diria Paulo Henrique Amorim, certo? Porque ele é jovem, né? Então ele consegue tempo para tudo isso. Ele assiste futebol dinamarquês, ele assistiu outro dia um clássico da Ilha de Tonga, onde os caras estavam jogando uma bola lá. Ele conhece, eu não sei como que ele faz para ir ao cinema, para ir no restaurante, isso eu não sei, mas futebol ele vê. Meu amigo, eu não faço ideia de quem é o Emiliano e eu quebrei a minha cara gorda com muita propriedade porque conversando com alguns jornalistas, colegas e assistindo alguns lances, jogos até dele, achei que a maior cabeça da América Central, o Atuesta, pudesse render algo. E me enganei profundamente. Então, como na juventude a gente erra e comete outros erros sem se importar muito, mas na velhice já é importante você aprender com os erros, eu quero chamar um especialista para falar do Emiliano Martínez. Afinal, quem é, do que se alimenta, de como vive Emiliano Martínez, pedindo a você para deixar o like, se inscrever no canal. Passamos dos 85 mil, muito obrigado. E olha, este é o mês do Apoia-se. Você coloca o seu celular neste QR Code que está aí abaixo do Léo e vá para o Apoia-se, certo? No Apoia-se você vai lá entender o que você quer. Um jeito mais simples é ser sócio do nosso clube de membros, mas lá no Apoia-se você pode receber esse vídeo em primeira mão no nosso grupo de WhatsApp. O que você acha da ideia? Tá? Vem comigo. Afinal de contas, Emiliano é 5, é 8, é 10, é 3, não é nada, não joga nada, é muito bom. Conte para nós, Léo. Obrigado, filho. Vamos lá, eu que agradeço, Massa. Sempre um prazer estar aqui com você. Abraço aí para todo mundo que está assistindo. Eu confesso que eu também não conhecia. Eu sabia, eu Não é lembrava dele possível. ter passado pelo Bragantino, mas fora isso, não conhecia. Também nunca tinha tido o prazer de assistir o dinamarquesão até a tarde desta sexta-feira, né? Porque o Palmeiras é impressionante, Massa. O Palmeiras, quando a gente prepara a análise, deixa a análise prontinha, o Palmeiras demora para anunciar semanas, mas quando a notícia sai de um dia para o outro e a gente ainda tá vendo o jogo do cara para fazer o vídeo, aí, nossa, anuncia rapidíssimo, é um negócio impressionante. Acabamos tendo que correr atrás do prejuízo, mas enfim, a minha sexta-feira foi completamente regada a jogos do dinamarquesão. E meu fim de semana, na verdade, né? Completamente regado a jogos do dinamarquesão, do uruguaião, Europa League, Brasileirão pandêmico e tudo mais que o Emiliano jogou. Mas vamos lá, vamos falar do cara. O Emiliano Martinez é 5, tá, Massinho? Ele é 5. Pode ser testado de 8 no Palmeiras? Se o Abel quiser, claro que ele pode, mas ele é 5. A função primordial dele é 5. Só que é interessante porque ele é um 5, ele é um volante totalmente diferente dos volantes que o Palmeiras tem e até dos que o Palmeiras teve, assim, num período recente. Por isso eu achei uma contratação curiosa quando eu fui assistir, assim, porque eu quero ver o que o Abel pretende com esse jogador. Porque o Emiliano Martinez, defensivamente, ele não é, apesar dele ser um camisa 5, não imagine que ele é aquele cara caçador, sabe? Ele não é aquele volantão carrapato, que nem o Aníbal é muitas vezes, ou até o Fabinho pode ser também. Ele não é aquele cara que vai sair perseguindo o adversário, que vai pressionar lá alto na saída de bola, que vai perseguir pelo campo inteiro. Não, ele é um camisa 5 que joga muito mais posicionado, que joga muito mais protegendo o espaço. Então, em vários momentos, assim, até os outros meio-campistas saíam para pressionar na frente e ele ficava protegendo a linha defensiva. Essa era a principal função dele como um camisa 5. Não era um cara de pressionar lá na frente, de perseguir, era um cara de proteger a linha de defesa. Às vezes, quando o zagueiro saía para combater ou para dobrar a marcação na lateral, ele compunha a linha de defesa para fazer uma cobertura. Então, tá mutado aí, massa. Não, eu estava falando alto aqui, só Ah, tá. pensando. Cheguei no comentário. Então ele é um camisa 5 muito mais de proteger o espaço. Ele tem 1,85, né? Então ele consegue se impor fisicamente ali em alguns momentos.
Mas é óbvio que o nível de enfrentamento e de intensidade vai subir, né? Uma coisa é você jogar na Liga da Dinamarca, outra coisa é você jogar no Brasil. Ele é um jogador que ele fisicamente ele vai ter que se adaptar também, porque aqui no Brasil ele vai jogar muito mais partidas. Se eu não me engano, a temporada que ele mais jogou na carreira dele, ele fez 30 e sei lá quantos jogos. Então, aqui no Brasil, uma realidade completamente diferente, até porque no Bragantino, quando ele foi vivenciar o calendário brasileiro, ele teve uma lesão e tal. Então, fisicamente, ele vai ter que se adaptar à quantidade de jogos também. Agora, ofensivamente, ele é um cara que ele se destacou jogando pelo Midtjylland agora, só que é interessante, ele sendo esse camisa 5, anteriormente, jogando pelo Nacional, jogando pelo Bragantino e tudo mais, para quem não sabe, ele foi revelado no Nacional do Uruguai, depois foi para o Bragantino e depois para esse time de nome difícil da Dinamarca. Ele sempre foi um volante meio feijão com arroz, assim, ofensivamente falando. Era o cara que iniciava a saída de bola, muitas vezes recuava entre os zagueiros para fazer uma saída de 3, né? Circulava e tal, se apresentava como uma opção. Mas jogando no Midtjylland, na Dinamarca, ele tem conseguido fazer coisas diferentes até. Algumas inversões, passes mais verticais, progressivos. Então, é uma dúvida muito interessante que eu também tenho de que ele está conseguindo fazer isso ultimamente porque ele melhorou como jogador, o que é possível, afinal ele é um jogador, né, convocado pelo Bielsa para a seleção uruguai e tudo mais, ou é porque ele está lá no dinamarquesão e lá tem muito mais espaço, e se ele vier para um contexto Brasil, ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas. É um detalhe que a gente vai ter que observar. Mas eu acho muito bom pontuar que, para quem se desesperou pensando, pô, veio o Emiliano Martinez, não vai vir mais o Andreas Pereira, ele vai ser o camisa 8 titular do Palmeiras. Não é, tá? Se o Palmeiras planeja isso, o Palmeiras tá maluco. Não é esse tipo de jogador. Ele vem, na minha visão, para ser mais um camisa 5, junto de Aníbal e junto de Fabinho. Os três disputando posição ali. Até podem jogar juntos em algum momento, mas a princípio, os três disputando posição e jogadores de características diferentes. Como eu disse, o Martinez é 5, assim como o Aníbal, mas é um 5 diferente do Aníbal. Falei muito, hein? Pelo amor de Deus. Não, falou bonito. Eu estava aqui pensando, mas como é que um analista de desempenho mede a competitividade do campeonato dinamarquês? É isso que eu fico pensando, porque não é uma questão da MLS, do Facundo, depois do Atuesta na MLS, um jogador. Tem vários jogadores que, por exemplo, o Igor Jesus não estava num grande centro, né? E chegou aqui e representou. Já mostrava futebol aqui. Como é que você mede a competitividade no futebol, dinamarquês para poder fazer essa análise? É um desafio, massa. Assim, não é uma várzea completa. O Midtjylland estava jogando Liga Europa, por exemplo, nessa última temporada. Uhum. Então, eu consegui assistir jogo dele contra o Porto, por exemplo, sabe? Um nível de enfrentamento maior. Então, não é que é uma várzea completa, mas obviamente é um desafio você conseguir medir, né? Porque no fim das contas, o contexto ele vai contar muito para o desempenho de um jogador, pro lado bom e pro lado ruim. Então, pode ser que essa passagem dele pela Dinamarca tenha melhorado ele como jogador, e porque a última vez que ele veio para o Brasil, ele ainda era muito jovem, né? Tinha acabado de sair do Nacional para ir para o Bragantino. Então pode ser que isso tenha feito diferença para ele não conseguir render no Brasil. E aí, com essa depois, agora ele mais experiente, 25 anos, passagem pela Europa, jogou competição europeia e tal, talvez voltando para o Brasil, ele tenha de fato se tornado um jogador melhor e possa corresponder no nível de enfrentamento Brasileirão Libertadores. Ou pode ser que não, pode ser que esse período na Dinamarca complique mais a readaptação dele ao contexto Brasil, por ele ter jogado jogos ali na Dinamarca em que ele tinha mais espaço para jogar, né, menos pressão do adversário. Não é uma conta fácil de fazer, mas no fim das contas a gente vai ter que esperar ver ele dentro de campo. Eu acho que não é uma contratação para ter histeria assim de tipo, meu Deus, pô, estamos xingando o cara nos comentários do post de apresentação, sabe? Eu acho que aí já é um pouco demais, sabe? Pô, o cara não tem culpa de nada, né? Pô, ele tá sendo contratado pro Palmeiras. Então, acho Mas, que não é. Fala. então, mas isso é uma irracionalidade criada pela presidente do Palmeiras, né? Foi ela que ficou falando aí, porque eu vou trazer camarão. Camarão eu Sim. falei, pão. Vou trazer filé mignon, tô agressiva no mercado.
E Então, aí, cara, a torcida espera esse, espera aquele outro, e vem o Emiliano. Ele não tem culpa, né? O jogador não tem culpa. E assim, vestiu a camisa do Palmeiras, a gente vai torcer e vai acreditar nele até o fim. Agora, ô Léo, pra gente encerrar, porque é domingo hoje, né, cara? Domingo a galera tá aqui na manhã, de manhã, preguiçosa. No meu tempo, a gente acordava, comprava o jornal, você nem sabe o que é um jornal. A gente lia o jornal inteiro, né? Tomava café, ia na padaria, eu ficava li ali muito umas jornal, duas. Márcio, eu li muito jornal. Eu sei, garoto, tô brincando. A gente ficava 2, 3 horas com o jornal ali, brincando, ler e tal, isso aqui, uma matéria ali. E é evidente, cara, que os tempos são outros, né? As coisas mudaram muito. Então, para a gente encerrar o nosso papo aqui, que é domingo, né? A galera tá aí lendo o seu jornal do seu jeito. O que raios o Palmeiras quer o Claudinho, se o que nós sabemos que o Palmeiras precisa de um centroavante? Sabe o que eu acho? Eu acho que eles não acharam o centroavante, não tem o perfil que a gente quer, não tem melhor que tem aí. Agora o Flaco fez uma cirurgia do nariz, acho que o ar vai passar mais rápido. Quem sabe ele, né, toma decisões Oxigena mais o melhores. cérebro, né? Não é isso, cara? É isso, garoto. Então, faz sentido para um analista de desempenho, Andrés, depois o menino lá do Cruzeiro, lá, como é o nome Matheus dele? Pereira. Matheus Pereira, e agora traz o volante? Difícil, viu, Massa? Realmente não faz sentido pelas carências que o Palmeiras tem, assim. Na minha visão, o Palmeiras precisa do centroavante, é a prioridade principal. Além do centroavante, precisa de um camisa 8 para disputar a posição com o Rios, até com o Zé e tudo mais. E precisa de um zagueiro, principalmente agora que o Vitor Reis saiu. Você ir atrás do Andreas, o Andreas pode ser esse 8. Até acho ok. É um bom jogador, né? Não vou julgar isso. Agora, Claudinho e Matheus Pereira não podem ser esse jogador. Não podem ser 8 e muito menos o 9, o centroavante. Então, quando o Palmeiras vai atrás desses jogadores, me passam duas coisas pela cabeça, assim, duas possibilidades, tentando aplicar algum tipo de lógica nessa possibilidade de contratação. A primeira é que o Palmeiras sabe de algo que a gente não sabe. Algum jogador aí tem algo encaminhado para depois do Mundial, sei lá, sabem do interesse de algum clube por alguém importante ali nesse meio de campo do Palmeiras, fora a saída do Estevão, e querem se adiantar nesse sentido. Possibilidade 1, que eu não acho muito provável. Possibilidade 2, o Palmeiras sabia que precisava de um centroavante, não conseguiu contratar ou não conseguiu achar o seu centroavante ideal no mercado e pensou, bom, já que a gente não vai contratar um centroavante, vamos tentar fortalecer o entorno, né? O Abel pode tentar usar o Paulinho, ou usa o Flaco, ou usa o Thales, não sei, e a gente reforça o que está em volta desse centroavante, já que não deu para reforçar o centroavante em si. Mas é complicado, né, Massa? Uma coisa que eu até falei recentemente foi que não é óbvio que a gente não trata como se fosse a coisa mais simples do mundo, um time como o Palmeiras, que briga por todos os títulos, contratar o seu centroavante, titular, óbvio que não é. Só que desde que o Palmeiras busca esse centroavante, que já tem algumas temporadas, quantos times no Brasil não acharam o seu centroavante? O Botafogo achou dois, o Cruzeiro achou, o Bahia achou, o Corinthians achou, todo mundo achou o seu centroavante. Só o Palmeiras que não conseguiu. O Inter achou, o Grêmio achou, enfim. Então não é fácil, mas só o Palmeiras não conseguiu cumprir essa missão de achar o seu camisa 9. Então talvez aí esteja o problema. E aí também explica essa revolta quando o Palmeiras anuncia um Emiliano Martinez, por exemplo, né? Na minha visão, o problema não é o Palmeiras apostar em um jogador como Emiliano Martinez. Se o Palmeiras olha para o elenco dele e vê que precisa ter 3 opções para o camisa 5 pelo calendário, pô, eu acho legal, beleza. Aníbal, o Emiliano e o Fabinho. O Emiliano sendo um cara que o Palmeiras vai apostar, óbvio que para contratar para camisa 5 não tinha que gastar uma bala num cara, né, excelente. Então, se o Palmeiras via essa lacuna no elenco para trazer mais um camisa 5 e ter 3, porra, maravilha, legal. O problema é o Palmeiras não cumprir com as lacunas que são mais evidentes. O centroavante, o camisa 8, o zagueiro e tal. Então, se o Emiliano for mais um nessa janela e o Palmeiras conseguir cumprir com todas as outras lacunas, beleza, a pressão nele até abaixa, né? Não vai ser tão cobrado assim. Agora,
se o Palmeiras parar por aí vão achar que ele é o cara que tem que resolver o meio-campo do Palmeiras e ele não é esse jogador. E aí a diretoria vai ter que se explicar, né? Pois é, um pouquinho de explicação, né, de satisfação também para o torcedor faria bem, mas não é esse o modus operandi da Sociedade Esportiva Palmeiras. Leonardo Suzuki, que você tenha um domingo de glória e, meu querido, pega um cineminha e tal, dá uma relaxada aí, porque é muito jogo, viu? Valeu? Valeu, massa. Ó, o fim de semana foi de muita correria aí para assistir os jogos do dinamarquesão e a análise sai inclusive neste domingo, tá? A análise completa do Emiliano Martinez no Análise Verdão. Não sei se antes desse vídeo sair ou depois, mas enfim, para quem tá Bem, assistindo aí, entra lá no Análise Verdão que vai ter a análise tática completa, mostrando lances, mostrando exemplos aí do jogador, como ele joga, encaixe e tudo mais. Então fica aí o convite e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Sempre um prazer, Massa. perfeito, prestigie o trabalho do Léo e de todos lá do Análise Verdão, que é um trabalho, ó, de qualidade. Bom, se inscrevam lá também, fiquem à vontade, escolham o que vocês querem assistir, porém, assistam coisas boas, com conteúdo, certo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ótimo domingo a todos e um bom início de semana. Obrigado, valeu, Léo, abraço.